Eu quero ler aqui como um texto base, né, para a gente começar. E eu quero dizer que só Deus para conduzir, porque eu nem sei bem como conduzir aqui esse assunto que Ele colocou no meu coração. Mas assim diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2, que você talvez saiba de cor, talvez não precisava nem projetar, nem abrir Bíblia, porque é um versículo muito familiar, né? Vamos dizer assim, do livro de Romanos. Ele é um dos mais conhecidos, né? É mais comum para nós. Então, fique atento, deixe o Espírito de Deus falar no teu coração. Amém? A palavra de Deus fala assim, capítulo 12, verso 1 e 2. Mas eu não vou falar, possivelmente não vou pregar sobre o texto, mas uma frase aí pelo menos. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, falando para a igreja, rogo-vos, pois, igreja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Isso aí ele está dizendo a respeito da importância de você estar aqui hoje, né, fazendo um culto racional para Deus. Porque a irmã Alzira falou assim, que ela estava sentindo no coração uma alegria tão grande estar aqui hoje. Eu creio que isso que deveria ser o coração de cada um de nós, estarmos felizes por estarmos cultuando a Deus, prestando a Ele uma adoração em grupo, amém? Verso 2 que eu quero me referir mais hoje é: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com esse cosmo, ou com esse aions, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei cosmo, mas na verdade a palavra aqui é aions. Esse tempo, essa era, que a gente não venha se conformar com ela. Então veja bem, o assunto que me chama a atenção nesse texto, que ele fala sobre a gente não se conformar com a situação, mas ser transformado através de um detalhe talvez aparentemente pequeno, mas de grande influência e importância na nossa vida, que é essa transformação será através da renovação da mente humana. Então eu queria falar um pouco sobre mente hoje, sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto, falar um pouco sobre esse assunto, porque ele fala, Deus falando aqui, que nós precisamos renovar para sermos transformados e também para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, é na mente humana que está todo o gerenciamento da vida humana. E a gente sabe que existem pessoas neste mundo que não têm Jesus como Salvador, mas eles têm uma mente brilhante, uma mente que funciona, uma mente que não se conforma muito com as coisas, mas querem ampliar, querem conhecer mais, querem talvez revolucionar algumas coisas no mundo, e tem tanta coisa para ser feito, né? Mas eu me refiro mais assim à questão da mente do cristão, porque em 1 Coríntios 2,16, fala que no finalzinho do versículo diz que nós crentes, nós cristãos,
nós igreja, nós irmãos, temos a mente de Cristo. Então é lógico que se a mente de Jesus está em nós, é de fato necessário que a gente raciocine como Deus, ou como Ele tem raciocinado, como é a mente do Senhor Jesus. Então não pode ser, ou pelo menos não deveria ser, uma mente acomodada, uma mente conformada, uma mente preguiçosa, uma mente que não se preocupa em fazer algo, talvez que deixe um legado para as outras pessoas. E dizem que a mente humana é tão tremenda, porque ela de fato é uma invenção de Deus, né? Ela diz que é tão tremenda, tão poderosa, que o ser humano usa apenas 10%, o que mais usa, né? O que mais desenvolve 10% daquilo, da capacidade da mente. Então, tantos outros que ficam muito abaixo e nem se preocupam com isso, de desenvolver essa mente. E aqui Deus está dizendo que nós precisamos ser transformados através dessa renovação da mente. E essa transformação, segundo diz, é a mesma palavra que Jesus, que foi escrito, aliás, em Mateus, quando Jesus, ele escolheu os 3 discípulos dele, Pedro, João e Tiago, diz que subiu num alto monte. Naquela região tem muitos montes, né? Então ele foi num dos montes mais altos, e lá diz que ele foi transfigurado. Só que a palavra é a mesma que aparece aqui em Romanos, que é transformado. Diz que o rosto dele resplandecia como o sol, e a veste dele se tornou uma veste tão branca que não tinha igual aqui na terra. Ou seja, ele se transformou ali rapidamente, para os 3 terem uma experiência, para verem uma experiência, para terem essa experiência de ver o Cristo glorificado. Então foi uma transformação momentânea ali. E lá em Coríntios diz que nós também devemos ser transformados de glória em glória, ou de forma gloriosa, constantemente, para sermos conforme a imagem de Jesus. Essa é a ideia. Então, tudo começa, essa transformação na vida do crente, começa se ele deixa sua mente ser renovada. Então, começa tudo na mente. Tudo começa na mente. Escute, eu queria que o pessoal da mídia colocasse para nós o primeiro texto que eu mandei, aquele texto maiorzinho, se possível. Olha, veja bem, que diz esse texto aí. Nossa mente pode ser considerada o quartel-general do nosso corpo, porque é a central de comando que regula a coordenação das nossas ações, e pensamentos e emoções. Escute, ela regula e coordena nossas ações, pensamentos e emoções e decisões. É no cérebro que ocorre o processamento das informações vindas do ambiente externo e interno, permitindo que tomemos decisões conscientes e automáticas que impactam a nossa vida diária. Entende isso? Sim? Amém? Ou seja, a mente é o quartel-general do corpo humano. Então, se Deus está dizendo, transformai-vos pela renovação da mente, isso deveria ser algo constante. Mas escute, o diabo ele não deseja, ele não quer que nós saibamos ou mesmo queiramos
mudanças extraordinárias, e ele então faz algo que talvez nos aprisiona e nos atrofia. Sabe, uma vez eu ouvi falar que o elefante, isso eu ouvi falar, eu nunca fiz estudo sobre isso, né? Mas diz que o elefante é um animal que tem uma memória fantástica, uma memória extraordinária. Ele não sofre de Alzheimer, não teve problema com Covid, né? Então diz que quando o elefante pequeno, quando bebê ainda, ou quando já está numa certa... Um filhote, isso, obrigado, irmão. Um filhote de elefante, diz que eles amarram esse elefante numa árvore bem grossa, e aí aquele elefantinho vai e sente aquele golpe, tal, então ele percebe que ele não pode, porque ele está de fato amarrado a algo muito mais forte do que ele. E ele vai crescendo assim. Depois de adulto, ele gravou na memória que ele não pode. Então, o que eles fazem depois que o elefante ficou adulto? Eles amarram numa coisinha tão simples assim, que daria para ele arrancar com muita facilidade, com a força que ele tem, mas ele gravou na memória que ele não pode, ele está amarrado. Eu penso que o diabo amarra muitas pessoas, mais ou menos assim como o dono do elefante faz. E a gente fica tão se sentindo, ou seja, a nossa crença limitante nos impede de avançar muito mais daquilo que poderíamos. Porque Deus nos fez muito tremendo. A obra que Ele realizou, a mente que Ele colocou em nós é poderosa, é extraordinária. Mas o inimigo conseguiu nos paralisar com crenças limitantes e outras coisas mais, talvez com maldições hereditárias não quebradas, coisas assim que vêm dos nossos antepassados. Outra hora eu vou contar para vocês a experiência que tivemos em Coronel Sapucaia, da minha família, do meu pai, que tinha o nome Pedro, e a gente era tão complicado, a família complicada no sentido de deslanchar na área financeira. Depois descobrimos a raiz do problema, oramos, quebramos nessa viagem agora. Então, o diabo ele vai fazer de tudo para que a gente não desenvolva o potencial que temos. E aí, claro, entra essa questão da mente. Essa mente, ela é muito poderosa, mas ela pode ser tão limitada, sabe? A gente crê nas coisas limitadas, e isso vai influenciar, como diz, as nossas decisões, que vão impactar positiva ou negativamente a nossa caminhada aqui na Terra. Isso é preocupante, sabe? Preocupante assim, se nós aceitarmos comodamente que está bom assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero desafiar você a buscar, a ver como é que está a sua vida como crente que tem a mente de Cristo. O desenvolvimento dessa mente, será que essa mente está de fato sendo uma mente renovada? Como diz o título do livro daquele pastor,
que eu esqueço o nome dele agora, Philip Johnson, que ele diz que o poder da mente transformada, o poder sobrenatural da mente transformada. Então, existe, mas a mente da gente fica com dificuldade de ver as coisas ser por causa da nossa a nossa forma de pensar, porque aí acaba criando também bloqueios na área da fé, do desenvolver milagres, porque a gente tem a mente que volta para o natural. E aí os milagres não acontecem. Eu estava pensando assim, eu experimentando assim, eu mesmo digo assim, olha, vamos uma pessoa que está com câncer, por exemplo, vamos orar e vamos pedir cura de Deus, sabe? Mas daqui a pouco, quando a conversa entre os familiares é de que a pessoa está com câncer, entendeu? Quer dizer, não valeu aquela oração, não valeu, não levou para frente, porque a mente está natural, não consegue manter a ideia do poder de Deus e acaba sendo limitado de novo, e começa a raciocinar de novo na incredulidade, sem perceber, sabe? Eu fiquei, já li muitas vezes, mas essa vez eu estava lendo o livro de Números, e aí que eu fui entender melhor o que aconteceu de verdade mesmo, para que Deus não permitisse que Moisés entrasse na terra prometida. Porque a gente fica, mas ele só feriu a rocha, mas na verdade, se você olhar o contexto ali, Moisés fez falando para o povo, se porventura sairia água daqui e tal, ele teve incredulidade. E ele diz, Deus, que ele foi rebelde, porque ele raciocinou na situação natural, ele não raciocinou conforme Deus, que Deus falou que iria sair água, ele disse, diga a rocha, e ela vai dar água. E ele não acreditou naquilo, assim, no ímpeto, talvez, na raiva de tanta pressão daqueles homens, reclamando, né? Ele fez com raiva ali, de ferir ao invés de falar, e Deus falou que ele não glorificou Deus na atitude dele. Isso foi que tirou a bênção dele entrar na terra prometida. Então, é na mente que vai vir as decisões, é na mente que vai vir coisas que vão impactar negativa ou positivamente a nossa jornada. Infelizmente, ele foi impedido, né? Porque a mente dele raciocinou errado aquela hora. O homem que falava com Deus face a face. Entende isso, sim ou não? Então, imagine se Moisés, na pressão, cedeu para a mente natural, não raciocinou sobrenaturalmente. Imagine nós no nosso dia a dia. Nós, nos momentos que não é aqui na igreja, não é aqui no culto, mas lá no trabalho, em casa, na família, enfim, nas tempestades da vida, como é que nós raciocinamos, como é que nós usamos nossa mente? Permanece a fé, permanece a confiança em Deus, ou a gente dá lugar à incredulidade? Imagine outra coisa que deixou uma geração prostrada no deserto, porque raciocinaram pelas circunstâncias. No mesmo livro de Números, fala que no capítulo 13 de Números, capítulo 14 também repete, que os 12 espias, ao retornarem, eles até poderíamos projetar isso aí,
no capítulo 13, verso 28, e no 31 ao 33 de Números, o quanto que essas pessoas, eles raciocinaram, eles usaram a mente, né, para ver a situação no natural, e que de fato, olhando naturalmente, eles estavam com razão, mas nós não podemos viver pela razão nesse entendimento, nós temos que ter a mente de Cristo, amém? Então veja bem o que eles falam ali: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Agora o verso 31 ao 33. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. O que eles falaram? Não poderemos subir contra aquele povo. Eu estava lendo o livro do Poing Shu, Dr. Shu, que eles chamam, ele falando assim, que uma classe de pessoas que Deus não pode usar, que tem o livro do Oswaldo Smith que diz, o homem que Deus usa, aí ele coloca lá as qualidades das pessoas que Deus usa, mas o Poing Shu falou que tem uma classe de pessoas que Deus não pode usar. Qual é essas pessoas? Que tem a mente fracassada, que raciocina pelo fracasso, entende? É o que eles fizeram aqui. Eles falaram assim, não poderemos subir contra aquele povo. Então, disse, eu não posso, eu não consigo, sabe aquela mente que sempre raciocina negativamente? Quantos sabem disso? Todo mundo conhece alguém assim, né? Mas não aqui, não daqui, né? Porque as pessoas aqui têm fé, em nome de Jesus. Então, veja bem, por que eles pensaram, não poderemos subir contra aquele povo? Porque é mais forte do que nós. Ei, de fato, o povo que estava na terra prometida era o mais forte, digamos assim, com relação a, talvez, numericamente, né? Estavam estabelecidos ali, eles iam ter que ser removidos, não poderia, mas eles esqueceram que Deus estava com eles e é Deus que mandou eles entrarem. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? Então, quando nós começamos a raciocinar negativamente, nós estamos raciocinando conforme a vontade do diabo. O crente não deve pensar negativamente, não vou conseguir, não posso, não dá, não consigo, porque de fato, se fosse depender de nós, não podíamos, mas nós temos um Deus que nos criou, um Deus que nos deu uma mentalidade, o Deus que nos deu Jesus Cristo, o Deus que tem todo o poder. Ele diz que Ele é por nós e quem será contra nós? Então não adianta a gente querer fazer na força, não vai, mas a gente tem que saber que Deus peleja por nós. Pode continuar ali o versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles viram a estatura de alguns descendentes de Enaque que ali habitavam, que eram muito maiores na questão física, né? Nós éramos como um gafanhoto aos nossos olhos vendo eles, e eles também nos viam como gafanhotos. Mas a ideia de Josué e Caleb foi diferente. Ele disse, se Deus se agradar de nós, devoraremos esses inimigos como pão. Então esses 10 homens que eram escolhidos, eram pessoas, linha de frente
de todas as tribos. Foi escolhido um de cada tribo, e geralmente os melhores. E essas pessoas estavam raciocinando naturalmente, olhando a circunstância, olhando a situação, e deixaram de olhar para Deus, deixaram de confiar em Deus. Ei, Mike Murdock diz assim, que uma coisa que mais dói no coração de Deus é a gente não confiar nele. E aquilo que mais agrada o coração de Deus, mais alegra o coração dele, é quando uma pessoa aqui na terra confia nele. Entendeu? Começa a crer no que ele pode fazer. E começa então a raciocinar com mente renovada. Amém? Como estão entendendo? Então, é Deus desejando que nós confiemos nele. Saber que ele pode. Escute, ele é conosco. Se você é nascido de novo, você é filho de Deus. Você é filha de Deus, você faz parte do reino mais poderoso que existe, que nunca vai ter fim. Então você é mais que vencedor, diz a Bíblia. Amém? Então raciocina com princípios de Deus, creia no poder de Deus, Deus é contigo. Amém? Não deixe o diabo lhe deixar abatido. Não deixe o diabo te vencer na mente. A guerra começa na mente, então você tem que vencer o diabo na mente primeiramente, amém? Vocês estão entendendo até agora? Eu quero finalizar então, lendo algumas frases que eu coloquei ali na mídia, que é necessário a gente observar essas coisas. Escute, tudo começa na nossa mente. Então veja bem, tem 6 pontos que eu quero ler aqui para vocês. Esses pontos aqui estão alguns pontos importantes sobre a ideia, entendeu? Primeiro, que a mente, ela controla todas as funções do corpo, ou todas as funções corporais. Por exemplo, o nosso corpo, ele recebe comando dos nervos que vem da mente. Então todas as emoções, alegria, tristeza, enfim, qualquer coisa vem da nossa mente. É porque é o quartel-general do nosso corpo. Então a mente, ela tem o controle das funções corporais. Segundo ponto, a mente é a fonte das decisões e ações. Então, se a mente é uma mente fracassada, se é uma mente que pensa ou raciocina pelo fracasso, então as suas ações e decisões serão negativas. E não tem como Deus usar uma pessoa que tem uma ação errada ou que pensa no fracasso. Vocês estão entendendo? Amém? Então Deus quer que você use as fontes das decisões e ações firmado na palavra de Deus. Amém? Terceiro, a mente é a sede das emoções e pensamentos. A Bíblia, ela nos desafia, né, a pensarmos nas coisas boas, as coisas que têm boa fama. Lá em Filipenses fala sobre isso, que você deve pensar nas coisas que são corretas, que são boas, que são saudáveis, que são para o nosso bem. Então, sede das emoções e pensamento é a nossa mente. Vamos para o quarto. Número 4, a mente também, ela tem uma influência direta na nossa saúde física. Entende? Por exemplo, quando a pessoa estressa demais, isso vai mexendo com a saúde. Tipo, vai
trazendo hipertensão, a pessoa ficando com pressão alta. É diabetes. A diabetes é terrível nessa questão de quando a emoção ela afeta diretamente o descontrole tanto da pressão alta, tanto da pressão sanguínea, melhor dizendo, como também da diabetes. Por exemplo, se a situação mexe com a emoção de uma forma forte, quem tem diabetes, ela vai descompensar, ela vai começar a subir e descer. Então ela sobe verticalmente, desce, isso é ruim demais. As arritmias de coração e tudo mais vai afetando por causa da nossa mente. Ela afeta diretamente a saúde do corpo. Entendeu? Então, se nós estamos sobrecarregados, estressados, isso vai causando problema na nossa saúde física. Outra coisa que os médicos dizem é que a maior parte do câncer ou as células cancerígenas se desenvolver no corpo humano é por causa da falta de perdão. Tipo, a pessoa fica com a mágoa, com ressentimento, com amargura, né? Dentro do coração, dentro dos sentimentos, e isso vai liberando toxinas que vão trazendo ou vai desenvolver o câncer, entendeu? Então, nós fomos feitos por Deus para termos equilíbrio em tudo, né? Mas infelizmente o pecado entrou e ele tende a nos fazer desequilibrado emocionalmente ou mentalmente, para que as coisas vão saindo fora do nosso controle. E aí vai as outras dificuldades, né, causadas pela mente, né? Então, a influência direta na saúde física, ou seja, vai se manifestando no físico a questão da nossa mente. Quinto é o campo de batalha espiritual e psicológica também, claro. O diabo, ele vai lançar dardos inflamados e vai ser nas nossas emoções, vai ser nos nossos sentimentos. Quando Deus ordena através de Paulo, né, que através da fé, ou seja, através da armadura espiritual, nós podemos lutar contra principado e potestade. E uma das armaduras chama-se fé. Ei, quando eu estou dizendo aqui fé, eu estou dizendo que em todo tempo a sua fé pode se tornar um escudo na sua mente. Amém? Porque a dúvida vai ser gerada na mente. A dúvida e a fé andam juntas. E se você bobear, você vai ter dúvida. Se duvidar, o inimigo tem vantagem. Então ele vai lançar, diz a Bíblia, dardos inflamados para setar a nossa mente. E aí o que nós devemos fazer? Deus nos deu um escudo para proteção, que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé. Amém? A fé é algo poderoso. Então, quando você recebe um dardo, muitas vezes o dardo pode ser uma notícia, um negócio ruim que você recebe. Use a fé. Então a fé vai cancelar o dardo inflamado. Você crê que Deus está sabendo do problema, saber que Deus vai cuidar daquele problema, saber que Deus está com você naquele problema. Amém? Não deixa o diabo levar vantagem porque ele lançou uma seta na sua mente. Que ele colocou algo ruim no seu coração. Tipo assim, te setou. Então, arranca esse seto pela fé no nosso Deus. Amém? Porque a mente é um campo de batalha espiritual e psicológica. Mas o nosso Deus nos capacita
de forma muito extraordinária para a gente superar isso, amém? Superar todas as batalhas. E por último, a importância de nós cuidarmos desse quartel-general, amém? Cuidar, gerenciar bem, porque o que faz, o que ajuda a gente a cuidar, como a gente poderia cuidar desse quartel-general? Temos ali algumas coisas que eu coloquei ali, que ajuda a gente, pode colocar, se possível, essas listas aí. Primeira coisa, escute, você se alimentar bem, comer alimentos que favorecem a saúde cerebral, amém? Amém? Então, Samuel Delast é um médico muito extraordinário para nos conscientizar de alimentos que vão inflamar nosso corpo e de alimentos que serão muito bons. Samuel Delast, pode seguir ele lá, ele não pagou nada para mim, estou dando a ele, porque ele realmente consegue trazer com muita clareza as coisas sobre alimentação, que vai ajudar muito. Ele fala assim que o nosso corpo, ele diz que 70% do nosso corpo é água. E se ele compara assim, se você pegar, por exemplo, um aquário com 70% de água e coloca ali alguns peixes, se o pH daquela água for abaixo de 7, o peixe morre na mesma hora. Ele morre em seguida. Ele diz que nós temos 70% de água no corpo, mas o pH da água está abaixo de 5 muitas vezes. Só que o corpo humano é tão tremendo, é uma máquina poderosa que Deus fez, que a conta só vai chegar depois dos 40 anos. Então a pessoa pode comer errado, pode fazer tudo errado, com alimentação, com o que bebe, essas coisas, e o pH da água, do corpo, vai ficar abaixo de 7 do normal, o certo seria 7 e pouco. As águas que a gente bebe, na grande maioria, está muito abaixo do pH. Lá em casa, se você for beber água lá, você pode ficar tranquilo que o pH é acima de 7. Tem vezes que chega a 9, entendeu? Para compensar as outras, entendeu? Então, se você vai fazendo isso por 40 anos, aí começa a vir a cobrança. Entendeu? Se você quiser, por exemplo, um corpo saudável, diz que um copo de Coca-Cola, que é tão baixo em pH e muito rico em açúcar, para você tirar a acidez e voltar ao normal, você teria que tomar 30 copos de água boa. Aí se você toma meio litro, de 2, né? Metade daquela que tem 2 litros, quantas águas você teria que beber para poder voltar ao pH do seu corpo? Então veja bem, a mente, ela vai estar sendo influenciada se o seu alimento for errado. Mas se você se alimentar bem, vai ajudar no seu corpo. Amém? Amém? Outra coisa, dormir adequadamente. O sono é essencial para regenerar o cérebro. Ei, o sono é essencial para regenerar o cérebro. Dizem que deve ser pelo menos 8 horas de sono. Agora, essas 8 horas, alguns dizem que se você dormir às 10 da noite, até meia-noite vale por 4, diz assim, né? Aí se você dormir até as 4 da manhã, você já dormiu 8 horas, amém? Amém ou não amém? Então, é importante ter sono de qualidade. Invista em colchão bom, amém? Amém ou não amém? De quantos anos? Acho que de 80 anos, acho que 20 anos você dorme. Tu acredita? Aí vem o terceiro, meditar ou orar
atividades que ajudam a acalmar e a focar a mente. Entendeu isso? Quando você ora, quando você medita, você consegue estar ajudando o cérebro a acalmar e focar a mente, amém? Quarto, eu acho que é exercitar-se regularmente. O exercício físico melhora a saúde mental, amém? Amém? Importante fazer exercício. Nós, quando chegou o ITA, atrapalhou tudo, nós, entendeu? Mas a gente já vai voltar terça-feira. Terça-feira, porque seria amanhã, mas amanhã a gente vai dar um devocional aqui na escola, então na terça a gente vai, em nome de Jesus, amém? Acho que é só, tem mais um? Evitar sobrecarga de informações negativas. Escute, evite sobrecargas de informações ruins. A gente observa assim, hoje com muita facilidade, escolher bem o que consumimos mentalmente, você tem que escolher, porque hoje as pessoas vivem ou eles ganham através de likes nos vídeos deles, na internet. Então eles colocam ali um tema assim muito atraente para você, mas no final não fala nada daquilo, e há muitas informações negativas, há muitas informações ruins, e se você vai se alimentando daquilo, vai fazer mal para sua mente de mente, amém? A sua saúde mental, amém? Quais estão entendendo? Então, Mike Murdock, ele disse que lá na casa dele, ele falou que ele tem uma mansão muito extraordinária, que tem um terreno, bom, ele acho que queria até animar essas coisas, ele falou que ele colocou caixas de som por todo o terreno dele, e ele já programou que quando ele já acorda, com a palavra de Deus sendo recitada, ou seja, gravação da palavra de Deus. Então ele fala que a fé ela vem pelo ouvir, então ele já começa, quando ele acorda, ele já vai ouvindo a palavra de Deus, entendeu? Então, não sobrecarregue a sua mente com coisas negativas, coloque coisas que vão fortalecer a sua mente, amém? Vocês estão entendendo? Amém? Aí finaliza dizendo assim, para finalizar aqui, ali embaixo diz assim, essa metáfora da mente, como quartel-general, nos lembra que, para sermos líderes, o quê? Líderes eficazes de nossas próprias vidas, precisamos priorizar a saúde mental e emocional. Nós precisamos investir na saúde mental. Quantos estão entendendo? Precisamos investir nisso porque nós somos mordomos de Deus e nós precisamos estar bem emocionalmente, precisamos estar bem mentalmente para que a gente possa ajudar outras pessoas. Amém?